Boa noite a todos. Hoje, 24 de maio de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Boa Nova. Então, hoje é o nosso 11º estudo. A semana passada, nós já iniciamos o capítulo 5, que retrata os discípulos. Que o nosso Senhor Jesus nos conduza nesse novo estudo, na continuidade desse estudo. Então, a semana passada nos foi apresentado exatamente os 12 apóstolos. Por que 12? Lembra que eram 12 tribos. Então, os 12 apóstolos representando como se fosse cada tribo da Judéia como um todo, de Israel como um todo, da Palestina como um todo. Então, essa divisão das 12 tribos. Então, nós conhecemos a semana passada, só para nós lembrarmos, Pedro, André e Filipe. Pedro e André são irmãos. Filipe nós não sabemos, mas ele disse que os três eram filhos da cidade de Betsaida. No Evangelho nos é informado que Pedro e André são irmãos. Tivemos também a presença de Tiago e João. Tiago, irmão de João. Esse Tiago, irmão de João, é o Tiago maior. Foi aquele que vai aparecer no livro Paulo Estevão, logo no início. Foi o segundo a ser sacrificado. O primeiro foi o próprio Estevão e o segundo, Tiago maior. Se não me falha a memória, entre o ano 36 e 37. Da era cristã, tá? Tiago e João. E lembram que eles, da turma, eram os mais jovens. Bem jovem mesmo. Devia ter 13, 14, 15 anos, tá bom? Conhecemos, então, Levi, Tadeu e Tiago. Esses três aqui são irmãos. Tanto que ele diz, filho de Alfeu e sua esposa Cleófa. Levi é o nosso Mateus. Tadeu e Tiago. Esse Tadeu aqui é o Judas Tadeu. Não é o Judas Iscariotes, tá bom? E esse Tiago aqui, irmão de Levi e irmão de Judas Tadeu, é o Tiago menor, que é aquele que vai ficar na casa do caminho, defendendo as raízes judaicas. E é ele que vai ter maior atrito com o apóstolo Paulo. Temos mais quem aí? E detalhe, a informação maravilhosa de Humberto de Campos é que Levi, Tadeu e Tiago eram filhos de Alfeu, sua esposa Cleófa, parenta de Maria. Eram nazarenos, amavam a Jesus desde a infância, conviveram com Jesus, sendo muitas vezes chamados, abre aspas, os irmãos do Senhor. Por quê? Porque dentro da cultura judaica, primos são denominados de irmãos. Então aí a passagem de tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Então essa passagem está se referindo a quem? A Tiago e Levi, tá? São os três irmãos. Aí temos também aí Tomé, que descendia de um antigo pescador de Dalmanuta. Temos aí o Bartolomeu, que nascera de uma família laboriosa de Caná, da Galileia. Então, todos eles praticamente são da onde? Da Galileia. Simão, mais tarde denominado Zelote. Esse aqui não é o Simão Pedro, o pescador, tá? O Pedro já foi o primeiro a apresentar. Esse é Simão, mais tarde denominado Zelote, deixara a sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria. E somente um deles, Judas, destoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariote. Iscariote não era dentro da Galileia, era na Judéia, era mais para baixo, e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharia, porque quase todos trabalhavam na pescaria, né? E Judas era o único que era um comerciante e de uma cidade bem distante, ok? E aí então temos aí os 12 apóstolos. Agora vamos ver, hoje nós vamos tratar dessa primeira reunião do nosso Senhor Jesus e o que Jesus fala aos apóstolos. Como nós iremos fazer? Nós temos o Novo Testamento, vocês vão ter que ficar aí manuseando essas duas obras. Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um trabalho casado, eu e a Ana.
A Ana vai ler o versículo que está na Bíblia de Jerusalém, a tradução é a Bíblia de Jerusalém, ou você pode também acompanhar na do Haroldo ou outra tradução, não há problema nenhum. E esse mesmo versículo nós vamos ler ele em Humberto de Campos. E vamos ver o comentário do Humberto de Campos. Humberto de Campos estava junto com Jesus naquele momento? Isso aqui é o quê? Resultado de estudos no mundo espiritual. Arquivos do mundo espiritual. Então, se hoje nós temos arquivos aqui na Terra, imagina os arquivos do mundo espiritual. Nós estudamos muito bem isso na obra Memórias de um Suicida, quando eles vão estudar sobre Jesus. Ele conta que a impressão é como se estivesse lá, vivendo. Vamos lá então? Levi continuava nos seus trabalhos da coletoria local. Então Levi não abandonou o trabalho. Levi é quem? Mateus. Eu vou estar sempre perguntando, que é para nós nos familiarizarmos com os nomes dos 12 amigos, tá bom? Ele continuava nos seus trabalhos da coletoria local. Ele era um cobrador dos impostos. Enquanto Judas prosseguia nos seus pequenos negócios. Então esse é quem? É o Judas Tadeu ou Iscariote? Iscariote. Tudo bem. Prosseguia nos seus pequenos negócios, embora se reunissem diariamente aos demais companheiros. Então esses dois passavam o dia trabalhando, só se reuniam no final da tarde. Os demais, os 10 outros viviam quase que constantemente com Jesus, junto às águas transparentes do Tiberíades, como se participassem de uma festa incessante de luz. Então os 10 estavam praticamente o dia inteiro com nosso Senhor Jesus. Iniciando-se, entretanto, o período de trabalhos ativos pela difusão da nova doutrina, o mestre reuniu os 12 em casa de Simão Pedro. E é interessante hoje nós estarmos estudando, Levi, que é o Mateus, era primo de Jesus. Como ele era um cobrador de impostos, ele era um homem de poder aquisitivo muito grande. Ele vivia muito bem. Mas quando Jesus foi a Galiléia, ele não ficou na casa do primo, ao qual ele amava. Ele ficou na casa de Pedro, que era na beira da praia, e uma casinha bem pequenininha. Ele não procurou o luxo, ele procurou a simplicidade. Porque talvez se ele tivesse ficado dentro da casa de Levi, ele iria impedir de muitos o procurarem. Na casa de Pedro não, ali todos estavam e se sentiam em casa. A riqueza não assustava. Você está vendo o exemplo de Jesus? Ele preferiu e ficava, ele dormia na casa de Pedro. Uma casa muito simples. Os 10 outros viviam quase que constantemente com Jesus, já lemos, junto às águas transparentes do Tiberíades, como se participasse de uma festa incessante, de luz. Iniciando-se, entretanto, o período de trabalhos ativos pela difusão da nova doutrina, o mestre reuniu os 12 em casa de Simão Pedro e lhes ministrou as primeiras instruções referentes ao grande apostolado. De conformidade com a narrativa de Mateus, então o que Humberto de Campos fez aqui? Ele pegou todo o capítulo de Mateus, do capítulo 10, e ele foi na sequência. Ele pegou e foi na sequência. Pegou o texto de Mateus, ele colocou aqui, mas ampliou alguns detalhes que não está escrito no livro de Mateus. Alguns detalhes. Vamos lá, então. Mateus, capítulo 10, versículo 5 a 10. Quem tiver aí com a Bíblia de Jerusalém, já dá uma caçada aí. Capítulo 10, versículo 5 a 10. Vamos acompanhar. Eu vou aqui. De conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deviam seguir para realizações que lhes competiam concretizar.
Então, e era logo no início, Jesus disse, olha, o trabalho de vocês será esse. E Jesus prepara toda essa turma para o trabalho que irão realizar. Essa fala de Jesus é profética, porque ele vai falar, inclusive, do futuro. E tudo aconteceu. Vamos lá, na anotação de Mateus. Mateus conviveu com Jesus? Sim. Isso aí vai ficar bem claro. Muitas anotações de Mateus foram feitas online, na hora. Ele sabia escrever, pergaminho pronto, tinta, pincel. O homem vai falar, anota. Vamos ver aqui essas anotações. Mas nós já sabemos que ele não passava o dia inteiro com Jesus. Ele se reunia à noite. Então, talvez, muitas anotações, ele pegou, talvez, também de alguns colegas. O que aconteceu hoje? Me conta. Para poder anotar. É isso que eu ia falar, que ele falou, a maioria das reuniões eram noturnas, né, que ele preferia o pôr do sol, né? Sim, durante a reunião noturna, sim, se encontravam. Mas conviver com ele era a lição. Ele aproveita. Lembra quando os discípulos estavam discutindo quem era o maior entre eles? Jesus já sempre aproveitava. Então vamos ver o que Mateus anotou. A partir do versículo 5, capítulo 10. Vamos lá, do 5 a 10. Jesus enviou esses 12 com essas recomendações. Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. E aí vamos ver essa mesma anotação aqui, Humberto de Campos, com um pouquinho mais de detalhe. A fala de Jesus, porque é ele preparando os 12. Amados, Entrou Jesus a dizer-lhes com mansidão extrema: não tomareis o caminho largo, por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Vamos comentar aí. Quando você tem que passar por uma porta estreita, qual é a diferença de passar por uma porta estreita e quando você encontra uma porta bem larga? Dificuldade de passagem. É a dificuldade. Então, a porta estreita, ela vai exigir de ti um esforço, uma luta maior. A porta larga, vixe, tu passa de braços abertos. Trocando em miúdos tudo que tu fazes na tua vida, se não tiver esforço, tu estás na porta larga. Não está fazendo esforço. Quando nós estamos fazendo esforço, nós estamos passando pela porta estreita. O que é isso dizer? A porta larga, eu não estou aperfeiçoando minha alma. A porta estreita, eu estou burilando a minha alma. E dói. Dói por quê? Porque eu quero cantar a música do pagodinho, andar de braços abertos, eu vou ter que fechar os braços e me espremer. Trocando em miúdo. Eu gosto disso aqui, eu sinto prazer. Mas eu tenho que fazer o sacrifício para poder burilar minha alma. Eu tenho que ir pela porta estreita. Por mais que me provoque dor. Então, dentro da nossa condição moral, a porta estreita ainda nos provoca muita dor. Dor por quê? Porque eu queria aquilo, estou me impondo. É do burilamento da alma. Lembra sempre que é só por 1 hora. A vida na Terra é 1 hora, gente. É muito rápido. Eu já estou cheia de cabelo branco. Nasci um dia desses. Dente de leite. Mana. Passa muito rápido. E nós vamos ter que prestar conta. O desespero, o medo da morte não é nada, não. Meu Deus, eu acerto de conta, e agora? Por isso que a gente fica correndo. Já sabe. Quem está em paz, o que faz com o corpo? Joga em qualquer lugar, eu não estarei mais nele. Olha só. Não tomareis o caminho largo,
Porque onde anda toda gente, a gente não diz assim, todo mundo faz. A gente não diz, né? Todo mundo faz, e é verdade, pode observar. Então, quando tu vê todo mundo fazendo, tu pode ter certeza que isso é o quê? A porta larga, aonde nós não vamos evoluir. A porta estreita é realmente onde tem o menor número, e aonde nem todo mundo faz ainda. Essa é a orientação de Jesus. Deu para entender aí, porta larga? Quando tu passar no portão grandão, tu já lembra, porta larga. Você teve um dia todo sem ter feito absolutamente nenhum sacrifício, e sacrifício é eu não ganhar absolutamente nada em troca. Se há segundas intenções, já não há um sacrifício. Nada em troca, é o meu burilamento. Então, se ao decorrer do dia nós fizermos no final da noite uma avaliação e não fizemos isso, pode ter certeza que foi o dia cantando deixa a vida me levar, a vida leva ele. De braços abertos. Continua nosso Senhor Jesus. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios, pelo bem de todos. A palavra aí, chave, é o quê? Sacrifício. Sacrifício. Ainda é sacrifício. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Ficar discutindo o sexo dos anjos. Discutindo algo que nós não temos que discutir, nós temos que viver. Gosto sempre da frase de Kardec na Revista Espírita: discutiremos, mas não disputaremos. Vamos conversar, vamos discutir o tema, mas não disputar qual dos dois está certo. Então ele fez essa observação ao samaritano. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Procura o que ele manda? Procura dor. Não procura quem se acha sem dor. Deixa. Procura, porque tem muita gente precisando. Então procura essas pessoas. Não fica perdendo tempo discutindo o sexo dos anjos. Vá trabalhar. Trocando em miúdo é esse. Ao invés de estar discutindo, vá trabalhar. Vá procurar os transviados que fugiram, vamos dizer assim, da casa do Pai. Essa casa do Pai é da vivência do Evangelho, da vivência do amor. Reúne convosco todos os que se encontram de coração angustiado, e dizei-lhes, de minha parte, que é chegado o reino de Deus. Trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Então, qual foi a orientação do nosso Senhor Jesus? O primeiro ponto foi o quê? O segundo parágrafo. Resumo do segundo parágrafo. Palavra-chave. Segundo parágrafo, lá em cima. Sacrifício. Ele está falando para os trabalhadores, para os discípulos, para os seus que irão divulgar, que irão ensinar, os seus apóstolos, os enviados. O apóstolo é aquele que ele envia. Primeiro é o sacrifício. Fujam da porta larga. Vá sempre pela porta estreita. Trocando em miúdos, a Madre Teresa de Calcutá já estava implantando toda a sua instituição na Índia. Chegou um cidadão, muito bem vestido, muito bem aplumado, querendo fazer uma doação financeira. Ela já se sentiu incomodada. Quando ele abriu, era uma soma muito grande. Quando ela olhou para ele e disse assim: eu não vou aceitar. Ele disse: mas como? E aí o padre que estava ao lado dela, que era um grande amigo, uma pessoa que a amava, ao ponto de pedir que, quando ela teve o primeiro infarto, ele disse: Senhor, ela te serve mais do que eu, me leve e deixa ela. E ele desencarnou realmente, acabou desencarnando. Tamanho o amor que ele tinha por Madre Teresa.
E quando ela olhou aquilo, ela disse não. O padre que estava ao lado disse, mas irmã, nós estamos precisando, receba essa doação. Ela olhou para ele, mas com aquilo entalado. Ele disse, vamos só tirar uma foto. E aí ela, com aquele saco na mão, tirou a foto. Meses depois, ele estava utilizando aquilo como propaganda para a sua candidatura. E foi uma confusão muito grande. Então, desconfie de facilidade. Entendeu? É esse tino que nós temos que estar sempre atentos. Essa porta larga demais para tudo. Tudo muito fácil. De duas, uma. Ou você não está fazendo esforço nenhum, ou tu estás caindo numa grande armadilha. E diz o nosso Senhor Jesus que só lobos caem em armadilhas de lobos. Madre Teresa não caiu. Ela sabia exatamente. Fez por respeito ao seu colega, que depois pediu muita desculpa dela. E diante em busca das ovelhas perdidas, né? E no primeiro momento foge da porta larga, vai para o sacrifício. No segundo é o quê? Ir de atrás das ovelhas perdidas. Perdida porque não sabe para onde vai. Não conhece mais o aprisco. Vai atrás desses. Vai atrás daqueles que estão realmente com o coração adoecido. E no terceiro ponto ele coloca, trabalhar em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos. Isso aqui tudo, gente, nós podemos falar a nível físico, mas nós podemos falar também a nível moral. Porque a enfermidade, a lepra que mais destrói, que mais apodrece a alma, não é a lepra do corpo, é a lepra da alma. É um leproso moral. Ressuscitar os que estão mortos na sombra. Quantos não vivem na terra tal qual um zumbi morto? Todo dia faz a mesma coisa, tal qual um zumbi. Não vive a vida real. Acha que viver a vida das sensações é viver. Não é, isso é para tolo. É muito mais, né? E ele diz mais, de crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei, olha só aqui, olha, todos os espíritos que se encontram em treva. Ainda diz assim, faça uma desobsessão, dando de graça o que de graça vos é concedido. E nós vamos ver várias vezes no nosso seminário, os vultos do Evangelho, nós trouxemos um vídeo, não sei se vocês lembram. O cidadão estava dentro da sinagoga e incorporou. Não tinha que segurar o cidadão. Jesus se aproximou dele, ele já virou e disse, Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és o Filho de Deus. Eu digo, poxa, os capetinhas sabiam que era Jesus e nós não, né? Eles reconheceram, eu sei que tu és o Filho de Deus. Cala-te, te ordeno, quem és tu? Chama-me legião, pois somos muitos. Que diálogo lindo. Isso é Jesus dialogando. E o povo diz que a gente não pode dialogar com o Espírito. Quem disse? Então fala para Jesus, porque foi ele que começou. Ele diz, quem és tu? Jesus sabia. Jesus é médium de Deus. Jesus enxerga tudo. Nós aqui só estamos enxergando desencarnado. Ele enxergava tudo, ele sabia. Ele perguntava que era para ficar de testemunho para quem não estava enxergando. Chama-me legião, pois somos muitos. Pois eu te ordeno, legião, sai dele. E o cidadão entra em convulsão até babar sangue. Então Jesus orienta isso. Vá e atende os espíritos sofredores, os adoecidos. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Nessa citação de Mateus, lá no finalzinho, está como? Quando ele diz, expulsai os espíritos, expulsai os demônios, né? São os daimons, né? Que são espíritos em verdade. Que pode ser bom ou mal. Daí o Sócrates usar os meus daimons, né?
Vamos lá, mais um pouquinho. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os simples. Olha aí. Não exibais ouro ou em vossas excessos, gente. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou alpercatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Não ajunteis o supérfluo. O supérfluo é o quê? O supérfluo é aquilo que eu não uso. Como é que você pode ter 300 sapatos se você só tem um par de pés? Quantidade de roupa sem necessidade. E, gente, olha assim. O meu exagero é a necessidade do outro. Dizem os Espíritos, enquanto houver um ser humano na Terra morrendo por fome, mostra a natureza da humanidade terrestre. Ainda, nosso egoísmo, de sermos indiferentes, nós oramos Pai Nosso. Sim, se é Pai Nosso, Ele é meu, é dela, é Pai de todo mundo. Como é que eu posso ainda tratar meu irmão de forma tão indiferente? Então, é a nossa condição ainda humana. Então, os meus excessos é a falta do necessário para o outro. E nós temos um dos pontos da evolução, da maturidade, por exemplo, uma criança de 3 aninhos, de 4 aninhos, ela não tem consciência se o outro está com fome ou não. Ela quer para ela. É a fase do egocentrismo, e é natural, que tem que ser trabalhado aquilo, senão isso vai embora, fica egocêntrico a vida inteira. Você tem que começar a trabalhar. Então, temos nós adultos, pseudos adultos, mas espiritualmente ainda extremamente infantis, egocêntrico, que é o mundo para si. Não quer saber se o outro está passando fome ou não, se o outro está com dificuldade ou não, se o outro está com dor ou não. Às vezes, gente, a dificuldade, a dor não é só física, às vezes é moral. Às vezes você tem uma pessoa do seu lado se espremendo e você nem tchum. Ainda chega dando gargalhada. Não tem a sensibilidade de perceber que o colega que está ao lado não está bem. E que poderia, talvez, se o quisesse, a pessoa, até você poder acolher. Está difícil o estudo? O lombo está doendo? Estudar evangelho é isso. Mexe com a nossa moral. Por isso o estudo do evangelho é só para os corajosos. Tem que ter muita coragem. Era aquela bolsa para colocar as moedinhas, né? Entendeu? Desculpa, acabei nem falando. Aquela bolsa, tá? Dentro da cultura árabe. Era aquela bolsazinha, então, não ajunteis o supérfluo dentro dessas bolsinhas, né? Túnicas ou alpercatas. Hoje em dia, não ajunteis bolsas da Louis Vuitton, blusa não sei da onde, sapato não sei da onde no caminho, porque digno é operar do seu sustento. Eu preciso me sustentar. Eu preciso me vestir. Só isso. Por que tem que ser um de 3 mil, 4 mil, 5 mil, 7 mil, 8 mil reais? Eu preciso de uma blusa, eu preciso de uma calça, eu preciso de um sapato para me proteger. Por quê? Então nós começamos a perder o parâmetro do bom senso. Você precisa do sustento, mas não dos... E nós vamos responder, respondemos. Porque parece que é nosso, mas não é, é empréstimo. A posição que ocupamos foi o dedinho de Deus nos conduzindo até lá. E temos um dever, um compromisso e uma responsabilidade por isso. Nada está solto. Uma coisa é eu dizer obrigado, meu Deus, com a barriga roncando. Tem que ser muito evoluído para isso. A outra coisa é eu dizer obrigado, meu Deus, com o bucho cheio. Não exige absolutamente nada. Então é como se o papai dissesse assim, por exemplo, se eu voltar hoje para o mundo espiritual, e aí, Gustavo? O que tu aprendeu? Tu passou fome? Não, senhor. Corpo estava perfeito? Beleza. Até bonitinho. Faltou alguma vez a vestimenta? Não, senhor. Tua mãe era legal? Show de bola. Teu pai, maravilhoso. Com todos esses recursos que eu, teu pai, te dei, o que tu fizeste? Você está entendendo?
Então nos é cobrado muito mais, porque foi nos dado todo um recurso e nós não aproveitamos. É como se dissesse assim: eu vou fazer tudo para te não fazer muita força, só para te aprender a olhar para o lado e compreender que você não está sozinho na terra. E às vezes nós não conseguimos cumprir nem os mais básicos, que não é cuidar do pai, cuidar da mãe quando necessitam e até quando não necessitam, cuidar do filho, cuidar da esposa, cuidar do esposo, cuidar do irmão. Isso não é caridade, não. Isso é dever. É dever. A caridade é o ato do amor, e do amor, aquele que tu fazes sem receber nada em troca. Do marido tu recebe, da esposa tu recebe, do filho tu recebe. E a troca é o quê? Eu que pari. Tem meu sangue. É meu filho. É quase um ato instintivo. Então é um dever. É um dever cuidar. Então às vezes a gente consegue cuidar nem desse. E aí vem, se tu não consegue, se nós não conseguimos fazer o movimento menor, como queremos um dia fazer os maiores? Não é verdade? Agora é Mateus 10, de 11 a 16. Só de 11 a 16. Vamos lá, Mateus capítulo 10. É uma sequência. De 11 a 16. Quando entrardes numa cidade ou num povoado, procurai saber de alguém que seja digno, e permanecei ali até vos retirardes do lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte a vós a vossa paz. Mas se alguém não vos recebe e não dá ouvidos às vossas palavras, sai daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Muito bem, vamos ver aqui essa anotação de Humberto de Campos da fala do nosso Senhor. Nesse versículo aí. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja aí os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus, e reparti as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos, até que vos retireis. Quando ele se encontrou lá em Jerusalém, quando teve o encontro dele com Hanã, Hanã queria ouvir as verdades do Evangelho? Não, o que ele fez? Calou. Respondeu as perguntas que Hanã fez, silenciou e foi para a Galileia. É aquilo que ele diz: em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja aí os bens do céu. Porque, gente, renovação moral, aplicação do Evangelho, eu não tenho como impor para Socorro. Socorro, tu tens que seguir o Evangelho, tu tem que viver Jesus. Não adianta, estou jogando pérolas a única forma da Socorro ouvir é se ela quiser. E ela só vai querer quando ela sentir sede, a fome. E ela só vai sentir essa sede, essa fome, quando ela já estiver cansada da porta larga. Porque a porta larga faz com que você fique igual um perdido. Atira para tudo que é lado, como a gente diz. Então, quando ela cansar disso, nesse momento ela está com sede. E aí ela pede: me dai-me de beber. Eu preciso, eu estou seca aqui dentro. É essa hora que é a hora. E normalmente essa hora, quase sempre, ela só chega depois de uma grande dor. Que aí a criatura dá aquela balançada, põe a mão na cabeça e diz: meu Deus, o que eu estou fazendo? Quase sempre. E às vezes vem uma grande dor, e isso não é regra, às vezes até se revolta. Então
quando essa pessoa sente, ela deu aquela mexida na terra dela e diz, opa, agora tá bom para jogar semente. É isso que ele está dizendo. Buscai saber quem deseje aí os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus. E reparte as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos, até que vos retireis. Quando penetrardes na alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Isso aqui é maravilhoso. Eu encontrei a Socorro, vou pegar a Socorro hoje, ela está aqui na minha frente, né? E digo, bom dia. A Socorro vai e responde, bom dia por quê? Bom dia por quê? É azeda. Troque miúdo. Quando penetrares em alguma casa, saudai-a com amor. Bom dia. Vamos colocar essa casa aqui, não um espaço físico, mas a casa interior de cada um, tá? Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz ao vosso coração. Então, eu direcionei. Ela é digna de receber. Vamos lá, bom dia. Ela devolve azeda. Aí vem a frase de Mahatma Gandhi. Quando alguém me atira a lama, eu me movimento, a lama passa. Mas a mão de quem atirou a lama permanece o quê? Suja. Ele não se sujou, porque ele não aceitou, ele não tomou para si. Então, ou seja, se a Socorro me responde, a casa dela, ela me responde com agressividade, eu permaneço na minha paz. E a deixo na sua ignorância. Eu tenho que respeitar o livre-arbítrio dela. Mas eu não posso assimilar uma sujeira que é dela. Se a paz realmente está comigo, eu não vou me contaminar. A pessoa está adoecida, não está bem. O problema é do outro. E eu não tenho direito, inclusive, de querer... Diga bom dia, você tem que dizer bom dia. Como é que você azeda desse jeito? Não posso. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça ela sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna de merecer, torne essa mesma paz aos vossos corações, permaneça em paz. Agora, se você sabe que uma pessoa é azeda, irritada, tu vai perder tempo? Não vai, não dá nem bom dia. Vibra. Pra que cutucar a onça com vara curta? Porque às vezes você dá um bom dia só para realmente cutucar o outro. Você sabe que o outro não tem condição, entendeu? E você cutuca. Então, fica na tua paz. Não receba a indiferença do outro. Gente, isso é no dia a dia. Você está no trânsito. Fica contigo. O outro trancou, deixa o outro na sua enfermidade e permanece na tua paz. Me tiraram a paz. Não, você não tinha, porque eu não posso perder aquilo que eu não tenho. Estava ali momento Ralph. Entendemos? Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos sacudindo o pó de vossos pés, isto é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Que é a perversidade e o crime. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, o que você faz? Te retira. Sacode o pé da poeira, do caminhar, toca o barco. Não te sintas culpado. Não se sinta culpado. Você fala, você esclarece. Se o outro não quer ouvir, problema do outro. Eu tenho que respeitar o livre-arbítrio. Nós temos que aprender a respeitar o livre-arbítrio. Em verdade vos digo que dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios da falsa crença, sem a sinceridade do coração. São os falsos profetas, né? Aquelas criaturas realmente que o que fazem? Acabam procurando, estudam, mas não aplicam. Então são as lições só de
lábios. Ele diz: esses serão muito mais responsáveis. É por essa razão que vos envio como ovelhas ao antro dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Saiba onde tu estás pisando. Seja manso como uma pomba, mas não deixe de ser prudente. Aí é Mateus 10, 17. Só o 17, Aninha. Guardai-vos dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas. 17. Só o 17. Olha como está aqui. E realmente tudo isso aconteceu. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, de onde está exilada a ideia de Deus. Esse ano é o ano 30. No ano 35, o primeiro a ir ao sacrifício é Estevão. É o primeiro apóstolo, que de certa forma se tornou um enviado, um discípulo se tornou um enviado. E ele justamente aonde? Preso, porque dentro da igreja do caminho estavam fazendo o serviço assistencial e ele estava pregando, ele pregava o evangelho, apresentando o nosso Senhor Jesus como o Messias aguardado pelos judeus. Quando então Saulo de Tarso foi até a igreja do caminho, acreditando que iria encontrar ali pessoas simplórias e ignorantes, quando ele viu Estevão adentrar, um rapaz jovem, magro, simples, vestindo uma roupa muito simples, ele disse: o que pode vir daqui? Quando o jovem subiu na tribuna e começou a falar, a primeira antipatia foi: esse rapaz é muito inteligente. Porque Paulo se considerava o mais inteligente. E incomodou muito encontrar alguém que falava melhor do que ele. E aí começou a confusão. Paulo acabou prendendo Estevão e o levou à sinagoga para ser julgado e lá ser apedrejado. Enquanto que Saulo sabia de cor que o 5º mandamento era: não matarás. É isso aqui que Jesus diz, olha: acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, não é nossos inimigos, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos. E Estevão fala isso, Emmanuel retrata isso. Quando Estevão entrou no sinédrio, onde seria o julgamento, ele se assustou, porque era muito, muito rico tudo aquilo. Eles estavam vestidos muito bem, era uma suntuosidade só. E ele com seus farrapos cobrindo o seu corpo. Então é aquilo que ele diz: nos templos suntuosos, de onde está exilada a ideia de Deus. Porque lá dentro não tinha ideia de Deus. Foi exilado de lá. Não tinha realmente não. Era pura hipocrisia. Pregavam, ensinavam, exigiam e não viviam. Aí é Mateus capítulo 10, versículo 17 a 24. Os missionários serão perseguidos. Guardai-vos dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas. E por causa de mim, sereis conduzidos à presença dos governadores e de reis, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haver de falar. Naquele momento, vos será indicado o que deveis falar, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. Ok. Sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, de tiranos e descrentes, a fim de testemunhardes a minha causa.
Mas nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como haveis de falar, porque minha palavra estará convosco, e sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer. Porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Então, quando você encontrar a terminologia Espírito Santo, esse Espírito Santo é quem? Deus. Deus. Então, e realmente aconteceu. Vamos pegar Joana de Cusa, sendo açoitada, o filho sendo açoitado, e o soldado disse: é isso que esse homem te ensina a morrer? Não só a morrer, mas a te amar e a te perdoar. Essa mulher está recebendo uma inspiração. O próprio Gesiel, quando está sendo apedrejado, a fala dele é grandiosa, sendo inspirado. Então, quando nós vamos estudando todos esses que foram ao martírio, nós percebemos o quanto são inspirados nesse momento. É o que Jesus diz: não é tu que vai falar, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que irá falar por você. Nós iremos te utilizar naquele momento. E, gente, essas mortes foram até o século IV. Foram muitos que foram mortos. Jesus está aqui, Jesus está iniciando. Ele não fez cura e ainda não fez nada aqui. É o primeiro orientação aos discípulos. Ele já está dizendo o que vai acontecer, e aconteceu. Foram muitos mortos. Na Roma, quando o nosso querido irmão Paulo, já como apóstolo, foi para Roma, ele foi crucificado em Roma, Tigelino era de uma perversidade enorme. Era o chefe da guarda romana. Então ele tinha ódio dos cristãos. Ele chegou a pegar cristão e enfiar em camburão de azeite quente e obrigava todos a assistir. Água fervendo, mergulha. Jogava o resto para os peixes. Foi muita perversidade. Muita perversidade. E todos ali uma fidelidade ao Cristo que impressionava. Então foi necessário muitos leões, mas muitos leões, e nada demoveram a fidelidade ao Cristo Jesus. Então hoje, o nosso testemunho não é mais sermos entregues ao leão. Isso passou. Isso aí era para gente grande. O nosso testemunho hoje é lutar contra o leão que está dentro de nós. Vaidade, orgulho, ciúmes, materialismo, presunção, apego, e por aí se vai. Então a nossa luta, ela é interior. Só para finalizar. Vai lá. Nesses dias de sombra, em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai e os filhos, espalhando-se nos caminhos o rastro sinistro dos lobos da iniquidade. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra, porque em verdade vos afirmo que jamais estareis nos caminhos humanos sem que vos acompanhe o meu pensamento. O Gesiel, quando ele levou a pedrada mais difícil, que foi aquela que ele sentiu que ele ia sair do corpo, ele passou a enxergar o mundo espiritual em torno, e ele viu a figura de Jesus. E ele viu a figura de Jesus, isso está em Atos dos Apóstolos também. Ele viu a figura de Jesus se direcionando para Saulo. E Emmanuel conta que Jesus ficou frente a frente com Saulo de Tarso, Jesus em espírito. Saulo não sentiu nenhum arrepio. E aí Estevão olha para ele e fala, e todos ouviram, porque ele ainda estava na carne: Senhor, não imputes a ele mais esse pecado. Ele ora pelo seu algoz. Quando Joana de Cusa foi queimada viva,
Nós vamos estudar isso aqui. Humberto de Campos, as labaredas, quando começam a subir, que ela sente o calor, fogo, ela percebe uma mão no seu ombro, que ela olha, era quem? Jesus. Vem, Joana, fortes, fiel, até o fim. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, volto mais uma vez. Esse povo aqui era um povo que era grande. Foi um povo que deu realmente testemunho da própria vida. A vida é o quê? Senhor, está aqui, é minha vida. Se eu tiver que morrer, eu morro por ti. A nossa é o quê? É entregar a vida ao Cristo. Entregar o quê? Eu não vou mais refletir a minha personalidade, Senhor. Eu vou refletir as tuas lições na minha vida. E é a lição de Paulo: Senhor, já não sou eu que vivo a personalidade, mas tu, o Cristo que vive em mim. Eu não estou mais para servir a minha persona, o ego, mas sim para te servir. Eu me anulo para fazer a tua vontade. Eu quero isso, mas o Senhor me manda fazer isso. Então esse que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quem? De si próprio. Parece tolice tudo isso? Tolice é acharmos que nós somos daqui. Tolice é acharmos que só somos uma matéria e uma personalidade. A personalidade acaba. Se eu morrer, e vou morrer, que chega uma hora que a personalidade vai morrer, a Conceição não existe mais. A personalidade não vai mais existir. Só o Espírito que nunca vai morrer, porque ele é imortal. Mas a personalidade acaba. Você vê André Luiz no mundo espiritual, ele foi tratado como médico? Os títulos valeram para alguma coisa? Absolutamente nada. Foi trabalhar onde? No hospital. Mas fazendo o quê? Limpando o vômito. Pediram para ele fazer isso? Não. Só disse: fique atento para a hora que aparecer o trabalho. Bem que ele tentou arrumar um trabalho como médico, mas a medicina dele da terra era absolutamente nada para a medicina espiritual. Entendeu? Então é isso que nós temos que entender. A personalidade, ela vai morrer. O espírito não. Ele é eterno. Então é só por um período. Quando nós vamos a um velório, nós ali estamos enxergando alguém que acabou. Tu olha e diz: cadê? Né? Você não tem essa sensação? Aí a pessoa diz: não suporto o velório. Sabe por quê? É medo de lidar com a realidade própria. Porque faz parte. Você chega ali e acabou. E aí? E aí? Então, é essa informação que nós temos esse contato diariamente, mas não queremos pensar nisso. Perguntas? Vamos parar aí. Esse estudo vai ser, é isso mesmo. É devagar para a gente se acomodando. Podemos orar então? Nenhuma dúvida a gente deu? Foi difícil o estudo? Foi bem claro, né? Então vamos fazer a nossa prece. Não tem nenhuma pergunta mesmo? Oi, filho. Você falou para ela, né, que nesse intermédio que a pessoa, por exemplo, eu não posso chegar, abreviar essa situação, até ela chegar nessa dor, eu não tenho um caminho para evitar que ela chegue nesse sofrimento máximo, para que ela possa se encontrar para isso. Jesus falou ali no caminho andado, andei com a direita e que a esquerda não veja, e procure fazer o melhor pelo seu próximo, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, nesse inteirinho, eu poderia, numa hora, chegar com essa pessoa, levar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, que ela pudesse absorver isso aí, para que ela não chegasse nessa dor, ou uma insistência, porque também Jesus fala que o reino dele é por força e por violência e por perseverança. Tem lá na Bíblia. Mas essa força, essa violência, diz assim, no Evangelho você vai encontrar assim: ó,
Seja indulgente, intolerante para os erros alheios e severo para com os vossos. Então, em verdade, essa força, essa violência é eu para comigo mesmo. Eu não posso interferir no livre-arbítrio do outro. Basta, eu não posso me sentir Deus, porque nem Deus interfere no livre-arbítrio do outro. Nós temos a figura do nosso Senhor Jesus. Nós temos um discípulo que viveu lado a lado com ele e que cometeu suicídio. E que Jesus sabia. E o advertiu. Mas ele não quis ouvir. E ele estava ao lado do Cristo. Então isso nós temos que entender. Quando o outro não quer, não quer. Às vezes nós não queremos que o outro sofra porque nós não queremos sofrer por tabela. E às vezes nós temos que entender que a dor do outro é o recurso que a misericórdia divina está utilizando para educar aquela alma. E às vezes a gente não pode interferir. Não pode interferir. Não pode tem que deixar sentir a dor para aprender a lição. Entendeu isso? É um recurso. Oi? Às vezes é o egoísmo nosso. Sim, o egoísmo de quê? Eu não quero que o outro sofra, que é para eu não sofrer também. De contrapartida, em verdade é o quê? Eu estou me protegendo. Tem que ver um parente que está numa cama sofrendo. Meu filho quer que ele morra. Isso é um egoísmo, porque se ele morrer vai desencarnar, vai ser medidor, do outro lado, mas o cara sempre quer segurar ele. Quer segurar, reter, né? O livro Obreiros da Vida Eterna retrata muito bem isso. É basicamente isso. Não podemos. Uma coisa é ajudar quem quer ser ajudado, outra coisa é querer impor ajuda. Isso é impossível. Não tem como. Não dá certo. Não dá certo. É impossível. Foi bom o estudo, gente? Foi bom? Que bom. Valeu a pena ter saído de casa? Então, vamos cantar? Canta Francisco de Assis para mim. Você já sabe cantar bonito. Vai ser a nossa oração final, tá bom? Eu gosto de ouvir vocês cantando. Canta, Osa, e nós vamos atrás. Senhor, onde houver ódio, que eu leve o amor. Vai. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que todas as lições, Senhor da vida,
que nos foi dada essa noite, iniciando com a porta larga, nos convidando à porta estreita. Ajuda-nos, Senhor, a movimentar essa terra endurecida do coração para receber cada semente que nos foi depositada essa noite. Muito obrigada, amor de nossa vida. Muito obrigado, amigos espirituais. Nos fortalece, Jesus, para o testemunho no dia a dia.